Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Diz a manchete: se eleito, Lula sonha com Renan no comando do Senado e Eunício na Câmara. Isso aqui não é do sensacionalista, mas é trazido aqui pelo Poder 360, que vai trazer alguns detalhes aí dos bastidores do jantar que Eunício promoveu na sua casa e convidou ali Lula. Antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Eu quero fazer um pedido especial. A partir do dia 9 eu vou tirar uns dias de férias, então é bem provável que a produção aqui do canal caia. Eu digo é bem provável por quê? Porque eu estou deixando algum material pronto e também na viagem, tendo alguma coisa ali realmente mais urgente e importante, eu vou dar um jeito de gravar alguma coisa e postar. Então, nesse período em que eu postarei menos vídeos aqui, é muito importante que você me ajude compartilhando para que a gente, enfim, fure as bolhas e mantenha aí uma frequência aqui no canal interessante, porque isso é muito importante para nós. Bom, pessoal, eu tenho chamado a atenção aqui em vários vídeos sobre a frequência com que Lula está se encontrando com algumas figuras daquela parte do MDB que muita gente gostaria de ver longe da política. Uma dessas figuras é Eunício Oliveira, que neste momento está fora, não tem mandato, né? Perdeu em 2014, quando tentou o governo do Ceará, perdeu, detalhe, para o Camilo Santana, e na ocasião, pela proximidade do Lula com o Eunício, o Camilo não recebeu nenhum vídeo do Lula pedindo voto para ele, como fez com vários outros candidatos do PT em outros estados. E o Camilo, então, que era secretário do Cid na época, com o apoio do Cid e do Ciro, conseguiu derrotar o Eunício, repito, sem o apoio do Lula. Em 2018, o Eunício tentou, né, se manter senador, porque ele era senador eleito em 2010, ele perdeu, foram eleitos naquela ocasião Cid Gomes e Eduardo Girão. E ele disse até que se aposentaria. Aí tudo bem, né? Eu acredito que muitos cearenses comemoraram essa notícia. Mas de lá para cá o Lula tem feito vários sinais de aproximação e se encontrado frequentemente com Eunício. Até que a gente recebe essa notícia aqui, repito, do site Poder 360, trazendo alguns detalhes do jantar que aconteceu no dia 6 na casa do Eunício em Brasília. Vamos ver o que diz a matéria. Eu vou deixar o link, porque quando a gente traz alguma coisa, enfim, chocante aqui, aparecem alguns petistas e falam, é fake news. Eu deixo o link no comentário fixo sempre. Diz aqui a matéria então: o ex-presidente Lula tem dito que, em 2022, é importante seu partido e aliados elegerem bancadas grandes no Congresso. Concordo, né? Isso aqui faz sentido realmente. Caso volte ao Planalto, ele não quer ter problemas como os que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff. E qual que é o plano dele para não ter esses problemas? Continua a matéria falando que o desejo do petista é que as casas do Legislativo sejam presididas por dois MDBistas que já foram seus aliados, Renan Calheiros, senador por Alagoas, e Eunício Oliveira, que estuda ser candidato a deputado pelo Ceará, diz a matéria. Ambos têm boa relação com Lula e já presidiram a Casa Alta. Na noite de quarta, dia 6, Eunício promoveu um jantar em sua casa com Lula e outros integrantes do PT e MDB. O detalhe aqui que a matéria traz é que os MDBistas já sabem que não terão candidato próprio ao Planalto. A dúvida é se terão como fazer uma convenção para apoiar o petista formalmente. Então, o MDB apoiando formalmente ou não, algumas figuras a gente já sabe que apoiarão sim a eleição, a campanha aqui do Lula. O que a gente tem que destacar disso tudo aqui? O Lula não quer passar pelo que a Dilma passou. Claro que o processo do impeachment ele tem a questão política e a questão jurídica. A questão política, a Dilma foi perdendo as ruas na medida em que o seu governo se desastrou na questão econômica. E a questão jurídica, aí pegaram a pedalada, algo que muita gente fazia, e falaram, não, peraí, vamos pegar isso aqui então, já que ela perdeu o apoio nas ruas, e vamos fazer um impeachment. E fazer esse impeachment contou com o apoio de quem? Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Ambos aliados de quem? Michel Temer, vice da Dilma, e de Eduardo Cunha, né, que também era ali aliado do Temer, que na época presidia a Câmara dos Deputados. Então, vejam o que o Lula está aprontando aqui. E aí alguém pode pensar, falar, William, mas isso aqui faz parte do diálogo, porque a passação de pano começa aí, né? Os petistas vêm, Lula é um estadista, Lula é alguém disposto ao diálogo, conversa com todo mundo, mas calma lá. Será que tem necessidade mesmo de você manter esse nível de proximidade
com alguém que nem mandato tem. Ah, William, mas aquele é importante no MDB do Ceará. Tem um deputado federal eleito, no caso do Eunício. Então, assim, é quase inacreditável. Eunício, diga-se de passagem, que além de ter apoiado aí o golpe, né, que os petistas chamam de golpe, eu já começo a ter dúvidas se realmente aquilo foi golpe, ou se, enfim, se não teve algum acordo de bastidores, sei lá, vamos pensar sobre isso. Mas o Eunício, enquanto teve ali uma proximidade muito, né, interessante com o governo, e ele era sócio de uma empresa chamada Manchester, vou deixar o link aqui, essa empresa recebeu de contratos da Petrobras em torno de 1 bilhão, sem licitação. Aí, como diz o Reinaldo Azevedo, eu ando criticando ele aqui, mas agora eu vou trazer. É o ICI, né, Reinaldo? Índice de coincidências incríveis. Só uma mera coincidência, que inclusive quando o Eunício sai da sociedade, né, esses contratos eles também despencam. Mas, repito, é outra coincidência. Na ocasião do impeachment, repito, chamado de golpe, Renan Calheiros era o presidente do Senado. O Eunício Oliveira era alguém extremamente influente e vira presidente na sequência. Ah, William, mas aí o PT deve ter guardado uma mágoa tremenda desses dois. Não, porque o PT apoiou a eleição do Eunício em 2017, um aninho depois do golpe. Em 2018, os dois estavam ali nos palanques, nos carros de som com Haddad, enquanto o PT mentia para a população apresentando Lula da cadeia como candidato sem poder ser, porque a lei da ficha limpa impedia. Quem sancionou a lei da ficha limpa? O Lula. Vocês estão percebendo a gravidade da situação? E aí alguns manifestantes que votaram na Dilma, inclusive um deles chamado João Cirilo, que foi atacado aí por alguns blogs petistas, ah, mas é apoiador do Ciro. Hoje é, mas na época era eleitor da Dilma, e ele até compartilhou um vídeo nas suas redes sociais, foram para a porta da casa do Eunício gritar e colocar faixa, cobrando respeito pela Dilma, inclusive, cobrando que o Lula assine pelo menos um pedido de impeachment, ele não assinou. E sabe por que o Lula faz esse movimento aqui em busca do Renan, do Eunício? Bom, vamos tratar só do ponto de vista político. Porque se a gente for levar o pé da letra mesmo, com quem hoje Lula tem, digamos assim, um trânsito que dê a ele uma esperança de que seja apoiado em 2022? Parte da esquerda, porque uma outra parte já acordou para a vida, olha, não dá para ficar o tempo inteiro aí, enfim, pedindo bênção para o Lula. E eu espero que essa outra parte que se curva ao Lula, porque tudo bem, Lula tem uma força política, sim, e essa força faz com que ele atraia a atenção de alguns. Beleza, não discordo disso. Mas será que tem que ser a vida inteira bajulando o Lula, passando pano para os seus erros, ignorando as contradições dos 4 mandatos que o PT teve no poder, para fazer uma transformação desse país? E não fez? Estrutural, não. Teve avanços? É claro que teve. Se a gente for pegar o pé da letra mesmo, até o governo FHC trouxe alguns avanços. Então essa coisa de que trouxe avanço, todo governo, né, aqui e ali consegue avançar em algum aspecto. Ok. Mas o fato é que o Lula está mais isolado do que vários dos seus concorrentes para 2022. Então parte dessa esquerda bajula o Lula. E agora parte do MDB, porque não é o MDB todo. Enquanto isso, outros grupos no cenário político estão se movimentando. Tanto a direita liberal, assim como o Ciro Gomes, na centro-esquerda, mas que estabelece um amplo diálogo, inclusive com partidos de centro, como o PSD, que também dialoga com o Lula, mas já demonstrou várias vezes que não estará com o Lula. Ciro dialoga com a própria direita liberal, com a centro-direita, enfim, é alguém que, se a gente for analisar do ponto de vista de trânsito político, neste momento, me parece que o Ciro tem mais capacidade de articular do que o próprio Lula. Até porque existe um clamor na sociedade para que uma alternativa se viabilize. Para que aí sim a gente consiga ter um segundo turno que seja entre Lula e Ciro, por exemplo. Eu acho que o país ganharia muito, não tendo Bolsonaro lá. Então, neste momento, eu acho que o Lula faz isso aqui. Primeiro, né? Eu acho que deveria matar de vergonha qualquer petista um pouco mais sensato. Mas ele faz isso aqui também para passar um recado para a sociedade que não sabe quem é Renan, quem é Eunício, de que o Lula está disposto ao diálogo, inclusive perdoando aqueles que lá atrás ajudaram a fazer o que eles chamam de golpe. O que eu deixo aqui nesse vídeo para finalizar, meus amigos, é que quando eu observo isso tudo, aí eu fico com muito receio, juro para vocês, de que o Lula, se for eleito presidente, repetirá os mesmos erros do passado, as mesmas contradições do passado. Os movimentos políticos vão nesse sentido. E me parece que pode ser que repita os erros de uma forma piorada, porque passa a ideia de que, se ele for eleito, de que tudo o que foi feito compensou.
Ah, William, quer dizer então que a gente deve apoiar Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Bolsonaro é uma tragédia que por mim nunca teria sido eleita. Agora, não dá pra gente, a um ano das eleições, ficar com essa pressão, com essa bola de chumbo que nos prende ao passado e ao mesmo tempo com esse medo que quer manter muitos no presente, ignorando que temos uma possibilidade sim de pensar no futuro, no Brasil que nós queremos, no Brasil que ele tem condição de ser. E não me parece que esse Brasil será se aliando com Eunício, com Romero Jucá, com Gedel Vieira Lima, com Renan Calheiros, com Sarney e com tantos outros que, repito, já prejudicaram demais o Brasil num passado muito recente. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.